Exercício proposto 2. Sabe-se que a distância entre as margens paralelas de um rio é de 100 metros e que a velocidade da correnteza de 6 metros por segundo é constante com direção paralela às margens. Um barco parte de um ponto X da margem A com velocidade constante de 8 metros por segundo com direção perpendicular às margens do rio. A que distância do ponto X o barco atinge a margem B? Podemos perceber que a distância entre as duas margens vale 100 metros. E a velocidade do barco, ela é perpendicular às margens. Se não houvesse a correnteza do rio, o barco andaria em linha reta, sem sofrer nenhum desvio, e percorreria uma distância de 100 metros. Pelo fato da existência da velocidade da correnteza, o barco vai sofrer ação de duas velocidades, uma devido ao motor do barco e a outra devido à correnteza. Se eu tenho um mesmo corpo sofrendo ação de duas velocidades, eu tenho que calcular a velocidade resultante. O meu barco ele não vai percorrer uma distância em linha reta. Ele vai chegar a um ponto C a uma certa distância do ponto inicialmente desejado, devido à ação dessas duas velocidades. O que a questão quer de você é exatamente quanto é que vale essa distância. Ele quer saber a distância entre o ponto da chegada e o ponto de partida. Se não existisse a correnteza, a distância percorrida pelo barco seria de 100 metros. Como foi fornecido a velocidade do barco, podemos calcular o tempo de travessia. ΔT é ΔS sobre V. O meu deslocamento corresponde a 100 metros e a minha velocidade seria de 8. Realizando a divisão, eu encontro 12,5 segundos. Mas, durante esse tempo, houve ação simultânea do rio. O rio puxou o barco para a direita. Com que velocidade? Com velocidade de 6 metros por segundo. Então, aplicando o mesmo conceito, eu vou calcular que o meu deslocamento ao longo do eixo X é exatamente igual a quem? A velocidade do rio vezes o tempo de atuação no barco, que corresponde ao tempo de travessia. Multiplicando 6 vezes 12,5, nós encontramos 75 metros. Só que isso aqui não é a resposta. 75 metros é a distância horizontal. A distância que eu quero calcular é essa distância aqui, ó, a distância D. Se você analisar o triângulo retângulo, trata-se da hipotenusa do triângulo retângulo. Aplicando Pitágoras, eu teria D ao quadrado igual ao lado ao quadrado mais o ΔS ao quadrado. Então, 100 elevado ao quadrado, eu tenho 10.000. 75 elevado ao quadrado, eu tenho 5.625. Somando as duas parcelas, encontramos 15.625. Calculando a raiz quadrada de 15.625, obtemos que a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada na outra margem vale 125 metros.